Canal de bênção para com as nossas vidas aqui esta noite. Amém? Vocês pegaram o nome dos visitantes? Não? Tem algum visitante aí? Tem algum visitante aí? Pegaram? Não? Tinha umas 2 pessoas aí, né? A irmã que veio no domingo. A Glória, nós sabe. Chegou Aleluia também. Agora vai dar uma dupla certa agora. Glória com Aleluia. Amém? Sejam bem-vindos. Esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Feliz de estar mais um dia na casa do Senhor, adorando. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo Ezequiel 22. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel, capítulo 22, o seu versículo 30. Todos encontraram? Eu vou estar lendo para não tomar tempo. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Pode se assentar glorificando ao Senhor. Este versículo que acabamos de ler é uma afirmação que Deus está falando através do profeta Ezequiel. O Senhor está afirmando, dizendo: olha, eu procurei e busquei entre a terra um que entrasse na brecha, um homem que intercedesse, que tomasse a dor, que intervisse, e não achei um, para que impedisse que eu destruísse a terra. Quando se falamos hoje em dia de brecha, a primeira coisa que vem na nossa mente, o irmão, a irmã pecou porque deu brecha. A irmãzinha ali vive dando brecha para o diabo. Nós entendemos da brecha sobre isso. Mas a brecha que Deus aqui está se referindo é sobre alguém se doer, se colocar, entrar como um intercessor na causa de alguém, que venha intervir para que o mal não venha acontecer. Antigamente, neste tempo, neste período, os povos, eles, em volta da cidade, eles faziam muros em torno da cidade, rodeando, cercando, para proteger essa cidade dos ataques dos inimigos. Então, para entrar na cidade, só tinha uma entrada e uma saída, que era o mesmo portão. Não tinha várias entradas e várias saídas. E essa era a forma que os reis
faziam para proteger o seu povo e a sua cidade de invasão e ataques. E dentre esses muros havia pontos fracos, fendas que eram abertas. E os comandantes, os reis ordenavam o quê? Que sentinelas ficassem a posto nesses pontos fracos, nessas fendas, como vigilante, guardando aquela fenda, guardando aquele lugar fraco, vulnerável, para que os inimigos, o adversário, não entrasse por aquele ponto fraco, por aquela fenda, até que aquela fenda fosse restaurada. E era assim que era feito. E ali um soldado era designado para ficar naquele ponto fraco, vulnerável, aquela fenda, aquela ruptura. E ali ele ficava guardando, dando a sua vida para proteger aquele lugar, para que não fosse invadido pelo inimigo. Para se tapar uma fenda, uma brecha, é necessário entrar nela, entrar dentro dela para colocar as fendas, porque a fenda, a brecha, nada mais é do que o espaçamento, um vazio entre dois objetos, duas pessoas. E quando se havia uma ruptura, uma fenda, uma brecha, as pessoas tinham que entrar nessa brecha, nessa fenda, e colocar pedras dentre elas, para novamente uni-las, fechar a brecha. Porque não tinha como de fora só jogar ali a pedra para tampar a fenda, não. Tinha que entrar dentro dela para fechar. E na Bíblia, foram poucas pessoas que entravam na brecha para poder intervir, para poder ajudar, para entrar como um sentinela, impedir uma destruição, impedir um ataque, impedir uma morte. Em Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 22, vem contar a narrativa de quando Deus, no seu alto e sublime trono, chega até as suas narinas o fedor, o odor do pecado de Sodoma e Gomorra. E Deus decide destruir essas cidades. E Deus desce, e Deus diz: vou destruir. Porque a transgressão, o pecado deste povo tem chegado até a mim. E Abraão, quando ele fica sabendo que Deus vai destruir essas cidades, Abraão, ele tenta entrar na brecha, ele tenta intervir, ele entra como um intercessor, não para colocar Deus na parede e dizer: se o Senhor destruir este povo, essa cidade, eu não sirvo mais o Senhor. Se o Senhor entrar e o Senhor fulminar este povo, a partir de hoje, eu não prego mais. Não, Abraão não vai colocar o Senhor na parede. Abraão, ele vai entrar como um servo, reconhecendo a soberania e o poder de Deus, e ele vai começar a clamar por este povo. E ele diz: Senhor, se tiver 50 pessoas justas naquela cidade, o Senhor vai destruir. 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade inteira por causa de 50. E o Senhor diz: não, Abraão, se tiver 50 justos lá, eu não destruirei a cidade. Por causa de 50, eu não vou destruir. E Abraão insiste e fala: Senhor, se tiver 40,
O Senhor vai destruir a cidade por amor a esses 40. O Senhor não poderia preservar. E o Senhor diz: sim, Abraão, se tiver 40 justos lá, eu não vou destruir. Por amor a esses 40, eu vou preservar a cidade. E ele vai abaixando. E se tiver 30, Senhor, sim, se tiver 30, eu não vou destruir. E ele abaixa para 20. E se tiver 20... E ele chega a total de 10, Senhor. E se tiver 10, o Senhor vai destruir. E o Senhor diz: se tiver 10, por amor a esses 10 eu não destruirei. Mas não tinha 10. E o Senhor destruiu. Mas Abraão, ele entrou na brecha, ele tentou impedir que a fúria do Senhor aplacasse contra este povo, contra essas cidades. Em Êxodo 32, vemos também quando Moisés ele sobe para o monte para receber as leis, e ele diz para o povo: fica aí, porque logo eu desço. E a Bíblia diz que Moisés está lá no monte conversando com o Senhor, e diz que o Senhor interrompe o diálogo, a conversa, e ele diz: Moisés, desce depressa, porque o povo está, aleluia, está adorando outros deuses. O povo é obstinado de coração. Desce agora, porque você vai ver, eu vou fulminar este povo, eu vou destruir, e de ti eu fazerei uma nova nação, eu vou erguer um novo povo através de você. Ou seja, eu só vou preservar você. Eu vou destruir todos. Porque o povo viu que Moisés não desceu, demorou, e o povo chega para Arão e diz: Arão, faz deuses para nós, porque Moisés até agora nada. E Arão falou: me dá os pendentes, os brincos de ouro de vocês. E Arão vai fazer um bezerro de ouro, e este povo vai adorar este bezerro de ouro. E Deus está vendo tudo. E quando Deus diz que vai fulminar este povo, Moisés, ele entra na brecha por este povo, ele entra na frente e diz: não, Senhor, não destrua este povo. O que dirão o povo do Egito, que o Senhor tirou eles de lá para trazer para as montanhas, para o deserto, para poder matar? E a promessa que o Senhor fez para Isaac e para Jacó, que a descendência deles seria grande. O que dirão? Mas o Senhor não pode fazer. Ele interviu, ele não pôs o Senhor na parede, ele tentou defender, ele tentou interceder por este povo, e devido a ele insistir, o Senhor se arrepende. O Senhor não destrói esse povo. Neemias, um copeiro, estava servindo o rei Artaxerxes. E ele recebe a visita de um dos seus irmãos, e ele pergunta dos seus irmãos que vieram do cativeiro, queria notícias, como que estavam em Jerusalém. E a notícia não é boa. A notícia é: estão em miséria, estão passando fome, as portas estão queimadas e os muros fendidos. Está uma destruição total. Neemias vai chorar. Neemias vai se compadecer deste povo. Neemias, ele vai deixar o reino, ele vai deixar ali todas as regalias que ele tinha, mesmo sendo um mordomo, mas ele estava num palácio. Ele não pensa duas vezes de largar todo aquele conforto e ir para Jerusalém, ali trabalhar, ali interceder por aquele povo que estava perecendo. Ele não pensa duas vezes, ele vai orar a Deus, e ele vai pedir a Deus que Deus o ajude
ajude para que ele vá lá e vai ajudar a reconstruir, ajudar a edificar, ajudar aquele povo que está perecendo. Ele poderia dizer: eu não quero nem saber, problema deles. Aleluia, eu estou aqui tendo a minha vida, eu estou vivendo no palácio, não me falta nada, eles que se viram. Ele poderia fazer isso, mas não, ele se comoveu com o sofrimento do povo. Ele sentiu na pele a dor que a alma estava afligida, e ele disse: eu vou para lá reconstruir, eu vou para lá para ajudar, sem ganhar nada em troca. Há poucos que fazem isso, que deixam o seu problema, que deixam a sua vida para socorrer outro. Esses dias eu estava observando, há uns 6 anos, 7 anos atrás, pastor, eu recebia tanto pedido de culto no lar. A Joyce, eu acho que se lembra, irmã Joyce, eu fazia muito cultos nos lares aqui no Parque Suburbano 2. Era tantos pedidos que às vezes eu não dava conta de conciliar os cultos, a igreja que eu pastoreava e esses cultos nos lares. E algumas pessoas, quando eu convidava, eu falava: irmão, vamos guerrear neste lar, está precisando. Tinha algumas pessoas que falavam: cuidado. Então você orava. Por quê? Você vai pegar retaliação, irmã. Você vai pular, você não sabe como que está esse lar, e você vai pegar retaliação para você, retaliação para sua família. E eu dizia: mas para que fomos chamados? Se não para levar as boas novas, se não para edificar, se não para, aleluia, levar a cura, no nome de Jesus. Para que fomos chamados? A Bíblia diz que em 1 Samuel, havia uma mulher por nome de Abigail. 1 Samuel, seu capítulo 25. A Bíblia diz que ela era casada com um homem, Nabal, o nome dele. E era um homem tolo, um homem egoísta, avarento, pão duro. E diz que Davi, com os seus soldados, ele ainda não era rei. Ele vai ajudar os pastores de Nabal, vai proteger esses pastores. E quando Davi vai passar pelas suas terras, ele se lembra de Nabal, que era um homem rico, e ele envia um dos seus soldados para pedir alimento, porque eles estavam com fome. E quando um dos seus soldados vai até Nabal e lembra ele do que Davi fez, e pede um pouco de comida, de alimento, e Nabal fala: não vou dar nada, nem conheço esse Davi, não vou tirar nada da minha casa. E a Bíblia diz que quando os soldados chegam até Davi e diz: olha, Nabal diz que nem te conhece e não vai dar nada. A Bíblia diz que a fúria entra, a ira entra no coração de Davi, e a ordem é: peguem as suas espadas e vamos descer até a casa de Nabal, e vamos matar todos, vamos matar animal, o que achar na frente, vamos destruir. Era Davi com 400 soldados, 400 valentes. Quem conhecia Davi e os seus soldados sabia que aonde eles passavam, a morte era certa, porque não era qualquer homem, eram homens que eram bons na espada, aleluia. E a Bíblia diz que Abigail fica sabendo. Um dos seus empregados chega para ela e diz: olha, Davi está vindo ao encontro da nossa casa, está vindo para poder aniquilar e matar a todos, por tolice de Nabal, porque negou comida. A Bíblia diz que ela imediatamente, ela não vai discutir com seu marido, ela não vai tirar a limpo com ele, ela não vai fugir correndo, tentando salvar a sua vida, ela não vai pegar algumas crianças e vai se esconder, não, ela diz:
disse: se eu puder salvar a minha vida, eu vou ter que salvar todo mundo. Ela vai entrar na brecha por todos, pelo seu marido e por todos que estavam ali na casa. A Bíblia diz que ela dá ordem aos seus empregados, ao seu servo: ajunta a comida e vamos levar para Davi. E ela vai ao encontro de Davi, levando o alimento. E quando ela encontra Davi, ela se prostra, o adora e leva a comida para ele e diz: toma para mim toda a transgressão, toda a culpa é para mim. Deixa o meu marido porque é tolo. Não, aceita tudo que eu trouxe. Eu sou a culpada, o erro é meu. Ela entra na brecha pelo seu marido. Ela toma a culpa para ela, para preservar a vida do seu próximo, a vida daqueles que estavam, aleluia, junto com ela. Ela não quer saber se ela vai morrer. É uma mulher na frente de 400 homens embanhados a espada, mas ela vai colocar a sua vida em risco, aleluia, pela vida dos outros, aleluia. E Davi, quando vê, ele se surpreende. Ele diz para ela: bendito é Deus pela sua atitude. Ainda bem que você veio trazer esses conselhos, me evitando de derramar sangue, aleluia. Os conselhos dela, a intervenção dela, a intercessão dela, impediu que vidas morressem e perecessem. Nos dias de hoje, Deus, Ele chamou eu e você como intercessores, como ajudadores, como tampadores de brecha, de fenda, aleluia. E o que é que estamos fazendo quando o socorro chega? Aleluia, o pedido de socorro chega até mim e você. Será que somos negligentes e dizemos: não dá porque eu tenho as minhas coisas para fazer? Não dá, pede para outro. Senhor, envia outro. Deus diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Mas ainda creio que ainda existe aqueles que o Senhor preserva. Ainda existe os tampadores de brecha, como diz Isaías 58:12, que diz: edificarão as antigas ruínas e serão chamados reparadores de brecha. Eu e você fomos chamados como reparadores de brecha. O Senhor chamou em você para reparar as brechas, para reparar as fendas, para curar, para edificar. Porque esse negócio de, quando se trata de falar de brecha, como eu iniciei, que a gente já liga ao pecado e entra com o julgamento. Fulana está assim porque deu brecha. Deus chamou eu e você não para julgar ou dar opinião, até porque o mundo não vai ser mudado pela nossa opinião, pelo nosso julgamento, mas sim pelo nosso exemplo, pela nossa atitude. Aleluia. Então, em vez de você julgar ou dar opinião sobre, aleluia, alguém que está perecendo, dê o exemplo, faça atitude. Aleluia. Faça o que é certo, faça o que você foi chamado para fazer. Aleluia. Eu não consigo, aleluia, mas a sua oração pode alcançar, a tua intercessão pode alcançar, pode mover a mão de Deus. A Bíblia diz que Pedro estava preso, aleluia, o povo não podia até lá, mas a oração do povo fez a mão de Deus e lhe enviar o anjo até lá. A tua oração pode muito efeito. Eu não posso, irmã, doar, mas eu posso orar para o Deus da providência, para o Deus que pode prover. Eu não posso, aleluia, ir visitar, mas eu vou orar ao Deus do céu, para que Ele vai alcançar a vida e lá libertar. A tua oração ainda tem efeito. O pastor falou aqui
que hoje não há mais quase pedido de oração. Porque o povo não crê mais. Por quê? Será que estamos fazendo como Jonas? Quando Deus fala, Jonas, vai para Nínive. Porque lá o pecado está demais, está terrível. E eu preciso que você vá lá e pregue para aquele povo. Leve a mensagem. Será que eu e você estamos sendo negligentes, descendo para outro lugar e fingindo que não é comigo? E indo para outro lugar, que não é para o lugar que Deus está chamando, que Deus está te mandando, que Deus está te tocando. Quantas vezes Deus acordou eu e você na madrugada para poder interceder por alguém que está na madrugada, aleluia, tendo a sua vida ceifada, e eu e você olha para um lado e para o outro, aleluia, e diz, eu estou com sono. Aleluia. O Senhor precisa, Ele conta com esta geração, aleluia, porque em Amós 8:2 diz, eis que tem dias que enviarei a fome sobre a terra, não é fome de pão e nem sede de água, mas é a fome da palavra, a fome da justiça de Deus. E estamos vivendo este tempo, onde não creem mais, onde não se prega mais o amor, não se vive mais amor, não tem mais amor pelo próximo. Estamos vivendo neste tempo de fome. Aleluia. Mas o Espírito Santo ainda está falando, ainda está, aleluia, clamando para que eu e você venha se posicionar, que eu e você venha entrar na brecha, que eu e você venha tampar os muros, as fendas daqueles que precisam, aleluia, entra nessa fenda, aleluia, entra como intercessor, entra como ajudador. Porque desde o princípio, não precisa de muitos não, apenas um. Apenas um Deus precisa que se disponha, que diz, eis-me aqui. Aleluia, porque Noé, o Senhor chamou Noé para preservar aquele povo. Aleluia, Moisés, o Senhor chamou para libertar aquele povo. Aleluia, Gideão, o Senhor chamou para guerrear. Aleluia, pelo povo. Aleluia, Deus chamou Esther para livrar o seu povo. E Deus chamou Neemias para restaurar o povo. E Deus nesse tempo chamou eu e você para edificar, para levar a palavra, porque somos carta escrita pelas mãos do Senhor, para levar para aqueles que precisam, aleluia, ser alcançado pelo amor, pela graça do nosso Senhor. Eu e você é a carta, eu e você é a carta que precisa ser lida, eu e você é a carta que o Senhor escreveu. Aleluia. Tem pessoas que olham para o Antigo Testamento e para o Novo e veem Deus no Antigo Testamento como um Deus carrasco, um Deus impiedoso, que mata, que fulmina. E olham para o Novo Testamento e vê um Cristo que dizem, Cristo veio para abolir a lei, para poder competir com o Deus do Antigo Testamento. É assim que muitos veem. Mas Cristo, Ele veio para se cumprir, para se fazer cumprir. Porque foi através de Deus que se fez a redenção. E através de Cristo, a reconciliação. Porque Cristo diz, sem mim, nada podereis fazer. É através dele, aleluia, que somos reconciliados ao Pai.
Aleluia, louvado seja Deus. E através de mim, de você, é que vem a restauração. Porque Paulo diz, toda vez que vamos participar da ceia em memória dele, ele diz, aleluia, em memória, fazer isso toda vez em memória de Cristo, até que ele volte, até que ele venha. Aleluia, louvado seja Deus. Então Deus, ele simplesmente é o mesmo, é o Deus do antigo e é o mesmo Deus do novo. Aleluia. E ele conta comigo e com você como ajudadores, como reconstrutores, como edificadores. Ele diz, ei, planta e rega, porque quem vai dar o crescimento sou eu. Então eu e você tem que plantar, eu e você tem que regar, mas é ele quem vai dar o crescimento. Ou seja, eu e você tem que fazer a nossa parte, e ele faz a parte dele. É a roda menor girando com a maior. Eu e você trabalhando aqui, e Deus trabalhando lá. Eu e você fazendo o possível e Ele fazendo o impossível. Eu e você fazendo o possível e Ele fazendo o impossível. Ele ainda faz milagre. Ele ainda é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele ainda é o Deus antigo, é o Deus do novo. Ele ainda é o mesmo Senhor. Que eu e você saia daqui certos de que fomos chamados para edificar vidas, sem julgar, sem apontar, porque não é essa a nossa função. Não é saber por que aconteceu, não é apontar ou dar opinião ou palpite. Nosso papel não é esse. Nosso papel é interceder, é ajudar, reerguer. E o Senhor, Ele faz a parte dele. Que nessa noite, você venha tomar posse do que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para trazer para mim e para a tua vida. Que Ele ainda conta comigo e com você. Aleluia. O inferno, ele não perde tempo para poder ceifar as vidas. Aleluia. Então devemos nos reerguer, nos levantar, nos posicionar como soldados, aleluia, de Cristo, como embaixadores, como assim fomos chamados pelo Senhor para fazer a nossa função, entrar na brecha, entrar na fenda e ajudar aqueles que precisam, aqueles que estão sendo consumidos pelo pecado, aqueles que estão tendo a sua vida ceifadas pelo diabo. É a nossa função, amém? Aleluia. Esta foi a mensagem que Deus assim ministrou meu coração, aquilo que eu não consegui expressar, que o Espírito Santo continue a falar, aleluia, expressando em cada coração, e as palmas edificam o Senhor Jesus.